Plano de leitura bíblica, dia 15 de junho, Isaías 29 a 31. O cerco de Jerusalém. Ai de Ariel, a cidade em que Davi acampou. Ajuntai um ano a outro que se complete um ciclo de festas. Cercarei Ariel e haverá prantos e gemidos, e tu te tornarás para mim como um Ariel. Acamparei contra ti como Davi, eu te cercarei de acampamentos, e levantarei trincheiras contra ti. Falarás baixinho da terra, tua voz sufocada subirá da poeira. Tua voz sairá da terra como a de um espectro. Tua palavra se elevará da poeira como um ganido. A multidão de teus inimigos será como a poeira fina. A multidão de teus soldados será como a palha, que voa, pois de repente. Serás visitada pelo Senhor dos Exércitos como forte trovão, tremor de terra e estrondos, tempestade, furacão e chamas de fogo devorador. Como se dissipa um sonho, uma visão noturna, assim se desvanecerá a multidão das nações que atacam Ariel, os acampamentos e as trincheiras daqueles que a sitiam. Isto acontecerá tal como acontece com o esfomeado que sonha. Estar comendo e desperta como o estômago vazio, tal como o sequioso que sonha estar bebendo e acorda fatigado pela sede. Assim será feito da multidão das nações que atacam a montanha de Sião. Pasmai-vos e maravilhai-vos, obstinai-vos ferido de cegueira, embriagai-vos, mas não de vinho, cambaleai, mas não por causa da bebida, porque o Senhor espalhou sobre vós um espírito de torpor, fechou os vossos olhos e cobriu as vossas cabeças. A revelação de todos esses acontecimentos permanece para vós como o texto de um livro selado. Quando o oferecem a um letrado pedindo-lhe que o leia, ele responde: não posso, o livro está selado. Se o oferecem a um iletrado pedindo-lhe que o leia, ele responde: não sei ler. O Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Por isso continuarei a tratar esse povo de modo tão estranho que a sabedoria dos espertalhões se perderá e a inteligência dos astutos desaparecerá. Impossível se esconder do Senhor. Ai daqueles que querem esconder do Senhor seus desígnios, que fazem intrigas nas trevas e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Pode-nos se tratar como barro, o oleiro? Pode a obra dizer do artífice, ele nada me fez? Pode o pote dizer do oleiro, ele nada entende disso? Os tempos messiânicos. Acaso dentro de muito pouco tempo não será o Líbano convertido em vergel, e o vergel não passará por floresta? Naquele tempo, os surdos ouvirão as palavras de um livro, e livres da obscuridade e das trevas dos olhos dos cegos verão. Os humildes encontrarão cada vez mais ventura no Senhor, e os homens mais pobres, graças ao Santo de Israel, estarão jubilosos, pois não haverá mais tiranos, já terá desaparecido o cético, e todos os que planejavam o mal serão exterminados. Os que por uma palavra acusam os outros, os que à porta procuram enganar o juiz, e por um nada fazem o inocente perder sua causa. Por isso, eis o que disse o Senhor, o Deus da casa de Jacó, que resgatou Abraão. Daqui em diante Jacó não será mais confundido, e seu rosto não mais empalidecerá. Porque quando virem nele minha obra, bendirão o meu nome, glorificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os espíritos desencaminhados aprenderão sabedoria, e os que murmuravam receberão instrução. Contra o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Eles seguem um plano que não vem de mim. Concluem alianças sem meu consentimento acumulado. Assim falta sobre falta. Eles se volvem para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sob a proteção do faraó, para abrigar-se à sombra do Egito.
O apoio do faraó vos será decepção, e o abrigo à sombra do Egito uma ignomínia. Ainda que os chefes estejam em Soã, e que os embaixadores tenham atingido Tanis, todo mundo será enganado por esse povo inútil, que não dá nem auxílio nem socorro, e só causa decepção e opróbrio. Vão qualquer outro socorro, oráculo contra as feras do sul, para a terra da tribulação e da angústia. De onde vem o leão e a leoa, a víbora e o dragão voador? Conduzirão as riquezas sobre o dorso de jumentos, e os tesouros sobre a corcova de camelos, para ofertá-los a um povo que não lhes serve de nada. O socorro do Egito é ineficaz e nulo, por isso eu o chamo Raabe, o inerte. Calma e conversão. Agora, pois, vai escrever essas coisas de uma prancheta. Inscreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que se recusam a ouvir as instruções do Senhor. E dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não nos anuncieis a verdade. Dize-nos coisas agradáveis, profetizai-nos fantasias. Afastai-vos do caminho, retirai-vos da vereda. Deixai de colocar-nos sobre os olhos do Santo de Israel. Por isso, eis a réplica do Santo de Israel, visto que rejeitais esta advertência, para fiar-vos de meios tortuosos e perversos, e procurar aí vosso apoio. Acontecerá para vós por causa desse crime, como uma fenda que forma saliência de uma muralha elevada, de improviso, e num instante sobrevém o desabamento. Quebra-se como um pote de barro despedaçado sem piedade, de modo que os destroços não ofereçam sequer um caco, para apanhar brasas no fogão ou tirar água da cisterna. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel. É na conversão e na calma que está à vontade a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querer ouvir. Vós dissestes, não galoparemos a cavalo. Pois bem, fugireis, portanto, montaremos corcéis ligeiros. Pois bem, sereis perseguidos de uma corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só, à ameaça de 5 inimigos. Vós vos deitarei a fugir, até que não subsista mais que um vestígio escasso, como um mastro no cume de um monte, como um estandarte sobre a colina. Os tempos messiânicos. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar. É por isso que ele se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo, ditosos aqueles que nele esperam. Sim, povo de Sião, que habita em Jerusalém, não terás mais que chorar. A voz de tua súplica, ele te fará misericórdia. Assim que a ouvir, ele te atenderá. Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais, e verás com teus olhos aquele que te ensina. Ouvirás com teus ouvidos estas palavras retumbarem atrás de ti. É aqui o caminho, andai por ele. Quando te desviares, quer para a direita, quer para a esquerda, acharás imundo o revestimento de prata de teus ídolos, esculpidos, e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Tu os arrojarás como imundícies, gritando-lhes, fora daqui. O Senhor dará chuvas às sementes, com que proverdes o solo, e o pão que produzir a terra será nutritivo e saboroso. Naquele dia, teu gado pastará em vastas pastagens. Os bois e os asnos que trabalham a terra comerão uma forragem salgada, que será ajoelhada com a pá e com a peneira. Então, em todo monte alto e em toda colina elevada, haverá arroios de água corrente no dia da grande mortandade, em que desabarão as fortalezas. Então a luz será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor pensar a chaga de seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Destruição dos assírios. Vede,
É o nome do Senhor que vem de longe. Sua cólera é ardente. Uma nuvem pesada se levanta. Seus lábios respiram furor, e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante, cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações no crivo destruidor, e porá nos queixos dos povos um freio que os desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite em que se celebra a festa, e tereis alegria no coração como o que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor, junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar a sua voz majestosa, e mostrará como seu braço desaba, em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade com chuva e granizo. A voz do Senhor, o Assírio tremerá, e será ferido pela vara. A cada golpe da vara vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamborins e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparado também para Tofete, cavado profundo e largo. Palha e lenha ali há em quantidade, e o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, o acenderá. Não confiar no Egito. Ai daqueles que vão ao Egito buscar socorros, e que contam com a cavalaria, que se fiam no número de carros e no valor dos cavaleiros, em vez de voltarem seus olhares para o Santo de Israel e de consultarem o Senhor. Entretanto, ele também é sábio e faz vir o mal. Não retira sua palavra e se ergue contra a casa dos maus e contra a ajuda daqueles que fazem o mal. O egípcio é homem e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, o protetor cambaleará e o protegido cairá, e eles perecerão conjuntamente. Eis, pois, o que me diz o Senhor: assim como ruge um leão, um jovem leão que defende sua presa. Ainda que se congregue contra ele um tropel de pastores, sem se deixar intimidar pelos seus gritos, e sem recuar diante do número. Assim o Senhor dos Exércitos descerá ao combate sobre a monte de Sião e sobre sua colina. Como as aves que voam, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém, pondo-o ao abrigo, libertando-a, poupando-a e salvando. Voltai, pois, os filhos de Israel, aquele de quem estáis tão profundamente separados. Naquele dia, cada um lançará fora seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, obras de vossas mãos criminosas. O assírio cairá sobre os golpes de uma espada, que não é de homem, uma espada que não é de um mortal, e fará dele sua presa. Ele fugirá diante da espada, e seus jovens guerreiros serão subjugados. Seu rochedo desaparecerá de terror. Seus chefes espavoridos abandonarão seu estandarte. Palavra do Senhor, cujo fogo está em Sião e a fornalha em Jerusalém.